Oiê, boa noite. Quanto tempo, né? Tá me escutando bem? Só para ter certeza. Eu tô te escutando bem. Ai, que bom. Uma aguinha. É aguinha ou é cerveja isso aí, Edu? Eu nunca na vida bebi, Tati. Não faço ideia do gosto do álcool. Nunca bebi. Gente, eu odeio cerveja. Eu já bebi, o que eu já bebi é vinho. Mas também nunca fui Não. fã de álcool, O, não. me- Passo o muito meu, o mal. meu entra tudo. Entra whisky, vinho, cerveja, qualquer coisa. Não, nunca desceu. Ai, que Já tentei, maravilha. assim. Não, Não, melhor nem tentar mesmo. Essas coisas a gente não tem nem que conseguir mesmo. E mas como é que você água, tá, é meu água. amor? Saudades, saudades da gente Também, saudade conversar. também, querido. Verdade. Estou trabalhando bastante, tá bem legal assim. Esse movimento da pandemia trouxe tantas transformações aqui absurdas, né? Espaço terapêutico, agenda bastante cheia de atendimento, estudando bastante, enfim, tá bem legal. Que legal. Bom, vou apresentar para vocês o Edu. Vou apresentar por cima e depois o Edu se apresenta aqui, né? A gente fez Uhum. uma live um tempo atrás. O Edu eu conheço há um bom tempo. Acho que conheci você em 2016, lá no Rio de Janeiro, né? Naquele evento. Você já É. me conhecia, acho que antes, mas eu Aham, não te conhecia. Quer dizer, você conhecia virtualmente. E aí a gente se conheceu exa- pessoalmente lá no Rio de Janeiro. E o exato. Du, ele é um terapeuta incrível. Eu fiz uma sessão de Bioflow com ele, que aí eu fiz uma live aqui falando disso, que foi incrível. E queria que você se apresentasse, Du, para as pessoas saberem quem é você. E aí a gente começa nosso assunto. Tá, eu na verdade eu sou terapeuta faz 22 anos que eu estudo autodesenvolvimento, né? Passei por algumas escolas iniciáticas, estudei muito profundamente a gnose, estudei bastante teosofia, estudei muito Ordem Rosa Cruz, fui iniciado em algumas linhas espiritualistas. Depois eu me distanciei, eu trabalhei, eu desenvolvi trabalhos com ayahuasca durante 10 anos. Então eu tive muito contato com planta de poder e depois eu fui me reconectando com essa história de terapia e fui fazendo cursos e cursos e cursos e estamos aqui. Que Então legal. tem uma biografia extensa aí, mas é mais ou menos isso, assim, o resumo. E o Du entrou em contato comigo semana passada, que a gente se empolgou falando dessa questão da Criança Maravilha. E da Uhum, questão de como a arte influencia nos setênios, né? Para quem não entende o que é sim. setênio, são as fases de 7 anos que nós temos. Então, tem os setênios do 0 ao 7. Se eu tiver errada, você me corrige, tá? Do Uhum, 0 ao tá. 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 28, não, dos 23, ó, não consigo nem contar. 14 a 21, 21 a 28, oito a Gente, é isso 35. aí. Uhum. E, e aí eu queria que você começasse falando desses estudos que você está fazendo, tudo para a gente entrar nesse assunto. Gente, eu não consegui calcular 21, eu tô com uma vergonha agora. Vai lá. Ainda bem que a gente está aqui para auxiliar um ao outro. Esse é o processo da humanidade, né? Bom, vamos lá. Na verdade, é assim, primeiro, é um estudo muito complexo, muito extenso, e que eu não faço ideia como que vai dar conta em uma hora, mas eu sempre dou conta de trazer alguma coisinha assim, enfim. O que é antroposofia? Da onde gerou essa história dos setênios, de fases do desenvolvimento humano e tudo mais? Antroposofia, ela, ao pé da letra, ela significa o estudo do ser humano. Ela foi desenvolvida por um austríaco, um filósofo austríaco chamado Rudolf Steiner. Para quem não conhece a antroposofia, de repente pode ter escutado já ouvir falar de agricultura biodinâmica, de bioarquitetura, de escolas Waldorf, tudo isso tem como raiz a antroposofia. Foi Rudolf Steiner que concebeu toda essa ideia. Ele que inventou? Não, ele copiou boa parte de um alemão, um filósofo alemão chamado Goethe, que é muito, muito conhecido no mundo todo. São avatares, na minha opinião, são seres que realmente alcançaram um nível bastante interessante de iniciação. E
antes da antroposofia já existia na Grécia Antiga toda essa percepção também. Então, em resumo, antroposofia ela significa o estudo do ser humano no seu contexto mais amplo, mente, corpo, espírito. Então, ele trouxe toda essa abordagem, e uma das abordagens que a antroposofia trabalha é com a biografia humana. A biografia humana, ela segue algumas leis, que são leis biográficas e leis biológicas, que são copiadas da própria natureza. Então, existe um ditado chinês que ele exemplifica bem isso. Ele diz assim: o ser humano demora 20 anos para aprender, e o ser humano ele demora 20 anos lutando, e depois ele tem 20 anos para se tornar sábio. O que ele quis dizer? Que do 0 aos 21 anos é a nossa fase de aprendizado. Dos 21 aos 42 é a nossa fase de luta. Ou seja, lutar pela vida, lutar pelas nossas conquistas, lutar pelo trabalho, lutar pelo relacionamento, não é uma luta no sentido porrada, mas é uma luta porque é uma luta constante que a gente vai passando na nossa vida. E dos 42 aos 63 anos é a fase para a gente se tornar sábio. E dentro desses, dos 0 aos 21, nós dividimos essa primeira linha de desenvolvimento em 3 setênios. Do 0 aos 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21. Na fase da luta também dividimos em 3, e na fase do tornar-se sábio, mais 3 setênios. Então, existe essa divisão, essa trimembração, e existe subdivisões dentro dessa trimembração. Para eu não me deter tanto nesses detalhes, assim, que, como eu disse, é um estudo muito complexo, uma outra lei da natureza que a nossa biografia segue são as das estações do ano. Então, segundo Steiner, do 0 aos 21 anos, a gente vive a nossa primavera. Dos 21 aos 42, a gente vive o nosso verão. E dos 42 aos 63, nós vivemos o nosso outono. Depois dos 63, porque de repente algum pessoal fala assim, putz, e depois dos 63, o que tem? Depois dos 63, nós somos libertos das leis biológicas. Nós seguimos o nosso próprio rumo. Segundo a antroposofia, ela entende que você cumpriu com a sua percepção de mundo, portanto, você não precisa mais ser governado por determinadas leis, né? Então, aí dos 63 em diante, nós vivenciamos o nosso inverno. Então, o que acontece? Eu vou tentar virar aqui para mostrar para vocês, que fica fácil de entender, mas eu não sei se vai dar certo. Vai lá. Ai, tem até luzinha, adorei. Então, é que na verdade eu utilizo um comentário aqui para a gente enxergar melhor, ó. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, manda nessa interrogação que tem aí embaixo, que aí depois a gente... Aqui dá para ver bem um círculo e um semicírculo, né? Dá para ver sim. Tá. Esse semicírculo, isso daqui representa a nossa curva biológica, a nossa curva física. Então, nós temos um ponto aqui, que é um ponto 0 de idade, e nós temos um ponto aqui, que é o ponto da nossa morte. Essa roda é a famosa roda de Sansara, a roda das reencarnações. Então, o ser humano, na verdade, ele nasce, encontra o seu corpo físico e depois desencarna. Nesse ponto aqui, é exatamente, que eu tirei aqui a tinta, é exatamente o momento do nosso encarne, que coincide exatamente com o ponto 0 do nosso nascimento. Quando os 3 primeiros setênios, eles estão aqui do 0 até o 7, do 7 até os 14, o segundo, e dos 14 aos 21, o terceiro setênio. Perceba que aqui, com 21 anos, a gente tem um crescimento da nossa potência física, mas nós temos uma diminuição da nossa consciência.
Ao contrário do que acontece nos 42, que nós temos o começo do decréscimo da nossa força física, mas a gente tem um aumento da consciência. O que eu estou querendo dizer com isso? Dentro dessas fases do desenvolvimento humano, nós, até os 21 anos, estamos abertos a aprender. Essa é a base do nosso desenvolvimento. Ou seja, do 0 ao 7, nós temos aprendizados vindo do papai e da mamãe ou de quem criou a gente. Do 7 aos 14, nós temos o aprendizado que vem da escola. Dos 14 aos 21, o nosso aprendizado são dos grupos que são formados. Lembra quando a gente, essa fase dos 14 aos 21, o quanto era importante ter os grupinhos, o quanto que a gente formava grupinhos no colégio, grupinhos em lugares específicos que a gente ia, enfim. Então, eu não vou precisar mais mostrar a lousa. Se você quiser ativar os comentários, fica à vontade, tá, Paty? Então, para a gente começar a entender melhor esses setênios, nós não vamos nos aprofundar nos outros setênios. Por quê? Porque senão não dá tempo, é um estudo muito complexo. E o foco aqui é a gente falar do primeiro setênio e do segundo setênio, e o que a arte tem a ver com tudo isso, que aí é onde entra você e o teu trabalho maravilhoso, né? Então, do 0 ao 7, nós estamos passando por uma fase de desenvolvimento neurosensorial. Ou seja, a criança, ela é propriamente dita os órgãos do sentido. A criança não pensa, a criança sente. Então, do 0 aos 7 anos, é o setênio de maior potência que existe para a nossa vida, inclusive até o nosso desencarne. Por quê? São onde nós vivenciamos o mundo através de uma percepção sensorial. E nós atravessamos uma série de leis biológicas nesse setênio. Por exemplo, com 1 ano, a gente começa a andar. É quando a gente descobre a nossa verticalidade. É quando a gente sai de um plano quadrípede e vai para um plano bípede, e aí a gente se posiciona. É o primeiro movimento de se posicionar. Esse movimento do andar, ele representa muito na nossa vida hoje em dia. Por quê? Porque uma criança que ela está aprendendo a andar e ela vai caindo o tempo todo, e existe sempre um pai, uma mãe, um avô, uma avó, uma empregada, alguém que levante ela, quando ela chega na fase adulta, ela não dá conta de se levantar sozinha em nenhum âmbito da vida dela. Por quê? Porque ela não teve a potencialidade de se levantar e de se colocar na verticalidade. Então isso é muito importante. Inclusive o Steiner traz que a configuração do nosso karma depende muito desses 3 primeiros anos sobre o andar, o falar e o pensar. No segundo ano, um detalhe, isso nunca é cartesiano, tá, gente? Biografia humana, ela é bastante assim, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, isso serve como um parâmetro. Porque, de repente, tem gente que está ouvindo e fala assim, pô, mas eu comecei a andar com 9 meses. Antes, não tem problema nenhum. Se eu tardei muito, por exemplo, comecei a andar somente com 2 anos, com certeza eu vou desenvolver situações relacionadas à minha vida adulta, que estão relacionadas com a força do movimento. Eu não consigo fazer muitos movimentos e tudo mais. No segundo ano, nós começamos um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós começamos a aprender a expressão, como eu me expresso no mundo. Ou seja, a gente começa a falar. No terceiro ano, é onde existe o nascimento do eu, o nascimento da personalidade. É quando o bebê deixa de dizer neném quer e ele começa a dizer eu quero. E ele começa a dizer não, eu não quero. Sendo assim, nesse momento se instaura a personalidade do bebê. É ali que ele começa a fazer escolhas. Mas antes disso tudo, o que permeia esse setênio, cada setênio tem uma particularidade e nesse setênio o que é importante é ninho. Como foi o seu ninho?
não é como foi a sua infância. Tem uma diferença muito grande. Eu, por exemplo, a minha infância foi maravilhosa. Eu fui criado numa cidade pequena, eu jogava futebol na rua, eu ia na casa dos vizinhos, puta, super legal e tudo mais. Mas se você me pergunta, você tem memória de ninho, de aconchego, de colo, de amor, da mamãe colocando no colo e falando, tá tudo bem, meu amor? Não, eu não tenho. Eu tenho do meu pai, da minha mãe eu não tenho. Mas nesse momento, a mãe é mais importante, porque a criança, até os 3 anos de idade, ela está numa fase simbiótica com a mãe. Ela é o que a mãe sente. Né? Depois dos 3 anos, que há o nascimento do eu, da personalidade, começa a haver uma separação. Nessa fase, a coisa mais importante que existe, o aprendizado, ele se dá através do brincar. É por isso que nas escolas Waldorf, todos os brinquedos são feitos de madeira, todos os brinquedos têm algum condutor energético relacionado a lã de carneiro, alguma coisa, é algo muito bem especificado e muito bem estudado. Não é bonequinho pronto, não é nada disso. São brincadeiras que vão te estimular o fator cognitivo, que vão te estimular aprendizados e tudo mais. E aqui, nesse momento, começa a entrar muito do trabalho artístico. Por quê? Se o brincar não tem nenhum tipo de conexão com a arte, com a pintura, com formações de cores e tudo mais, automaticamente eu não estimulo a minha criatividade para o próximo setênio, porque a base do primeiro setênio é confiança. Se tem uma palavra para resumir o setênio, o primeiro setênio é confiança. Confiança no amor, confiança no receber, confiança no papai, confiança na mamãe, confiança no mundo, confiança que eu posso existir, confiança de que eu vou ser cuidado, que eu vou ser protegido, que eu vou ter segurança. Ponto. No segundo setênio, que eu vou falar um pouco mais para frente, já é a palavra que resume o setênio é criatividade. Se eu não tenho criatividade, se eu não pude brincar, se eu não pude me conectar com tudo isso, eu vou levar para minha vida adulta situações que me faltaram. Então a metáfora até que eu usei para poder divulgar a live no post é assim: no nascimento eu recebo uma mochila. Essa mochila está vazia. Nessa mochila, no primeiro setênio, necessariamente eu preciso colocar amor, proteção, segurança, alimentação, confiança, situações que vão me ajudar a me sustentar no plano físico e crescer fisicamente. Tá? Nos 3 anos de idade, nós enfrentamos a primeira crise dentro da nossa biografia. A antroposofia também traz algo que é muito interessante relacionado às crises. Nós temos horror a crises, né? A crise é a oportunidade de engrandecimento que você pode ter. Todas as vezes que você entra em crise, se você não se identifica com essa crise, ou seja, você aceita essa crise e olha para ela e aprende a observar essa crise, ela te dá lampejos do próximo nível da tua vida. Então é isso que acontece nos setênios. Em todo setênio nós temos crise. A primeira crise que nós temos é com 3 anos, quando a gente entende que nós não somos a mamãe, que eu sou uma pessoa, que eu sou uma individualidade, que eu tenho poder para dizer sim e para dizer não. Agora, se até os 3 anos de idade eu não tive contato com artes, com o brincar, com o divertir, automaticamente eu vou levar para o meu próximo setênio, dentro dessa mochila, ela vai ficar faltando alguma coisa que necessariamente quando eu for adulto eu vou ter que voltar. Então tem muitas pessoas que você vê que elas são muito sérias, muito céticas, muito fechadas. Pode vasculhar a biografia humana dela. Ela não teve o brincar como ela precisaria ter. Então ela não sabe levar as coisas mais na maciota, como se diz. Né? Uma coisa importante nesse setênio, a criança ela aprende por imitação. Então, pouco adianta o papai e a mamãe falar, eu já te falei para você não fazer isso. Esses dias eu fiz um post que eu fiquei chocado. Eu nem
nem resolvi me prolongar, porque ia dar muito pano para manga e às vezes me dá preguiça. Tava lá escrito assim, apanhei e não morri. E aí tinha um texto desenvolvendo sobre... E muita gente entrou lá e falou assim, nossa, é exatamente eu. E outra parte ficou bem dividido, assim, teve quase uns 300 comentários, e metade ficou dividida e metade ficou dizendo que isso era mimimi, que isso era loucura, que eu apanhei e foi muito bom eu ter apanhado, porque eu aprendi. O fato é, uma criança até os 7 anos de idade, se ela recebe violência, ela não consegue fazer movimentos mais amorosos em direção a ela mesma. Não é que ela deixa de confiar no outro, ela deixa de confiar em si mesma, porque ela acredita que a agressão é alguma forma de amor. Mas, enfim. No segundo E setênio... aí desenrola várias coisas, né? Não aguentei aqui, porque desenrola até relacionamentos abusivos, Com né? certeza. Tudo isso tem a ver com essa energia, porque você entende que um tapa, uma agressão moral, porque a agressão, o abuso, né, não é só físico, é normal, né? E aí você até se Sim, apaixona por aquele que te maltrata. É muito normal exato. isso. Se a gente vê a Exato. nossa geração, assim, às vezes se apaixonando por pessoas que tratam a gente mal. É isso aí. Exatamente. É. Então, inclusive, tem uma coisa que é muito pesado e que vai ter gente que vai até assustar, mas enfim, a gente está aqui para criar polêmica também, né? Se Adoro. nós, quem tem mais do que 30 anos, muito provavelmente foi fruto de um estupro consentido. Muito provavelmente. A mamãe estava lá cuidando da casa, do irmãozinho mais velho e não sei o que e tal, tal, tal. O papai chegava em casa, ele queria transar, ele não chegava e tinha um romantismo, ia beijando, ia tocando, ia criando. Não, ele ia direto e ai da mulher se ela falasse, eu não quero, eu não estou afim, estou com dor de cabeça, não estou disposta. No mínimo ela ia ser chamada de vagabunda, de puta e falar que ela estava dando para outro cara, né? Enfim, mas só para criar uma polêmica assim. E eu não estou dizendo que todo mundo é assim, tá, gente? Pelo amor de Deus. São suposições que podem estar acontecendo. Aí, no segundo setênio, a gente entra propriamente dito o que me deu o lampejo de eu falar, cara, vou falar para Tati para a gente fazer uma live para falar sobre os setênios e a potencialidade que existe em resgatar essa criança interna que existe dentro de nós, né? Você vai me posicionando sobre o horário para eu não bater aqui, tá? Senão. Eu fiquei sabendo que agora a live, mas eu não sei se todos, parece que ela não tem mais tempo. Mas eu vou ficar aqui de olho aqui. Nós Tá, só falamos 25 minutos, né? Você falou tá, 25 beleza. minutos, então temos tempo ainda. Tá. Eu fiz uma live esses dias, passou de 1h30, mas enfim. Então, dos 7 aos 14 anos, nós já entramos nesse setênio passando por mais uma crise. A gente inicia esse setênio com uma crise, que é a perda dos dentes de leite. O que representa perder os dentes de leite? O último contato com a célula da mãe. Porque aí agora eu vou desenvolver porque essa célula é a célula mais dura que veio da mãe. Gente, só um toque. Tá vendo aqui que entrou aqui, ó, Mundo para Elas? Sigam esse pessoal, eles são fantásticos, eles entendem tudo de antroposofia, setênios, artes, e eles conduzem um trabalho de homeschooling fantástico, assim. É muito, muito legal. Tá, voltando. Então, nesse setênio, com essa crise de separação dos dentes, de perda dos dentes de leite, nós temos essa separação definitiva da mãe e que é óbvio que não é uma separação nesse sentido, né? Mas começa a ter uma individualização maior, uma potência de se manifestar mais no mundo. A palavra de ordem nesse setênio, como no primeiro setênio era confiança, nesse setênio é criatividade. E aí entra o ponto. Se eu não tive movimentos artísticos dos 7 aos 14 anos, se eu não pintei, se eu não desenhei, se eu não ouvi música, se eu não tive contato com a arte em si, eu levo para a minha vida adulta uma ausência
de criatividade, inclusive para lidar com os próprios problemas da vida. Então a vida fica um tanto quanto amarga nesse sentido, porque nós fomos privados disso. Então a gente vê uma série de crianças já trabalhando com 13, 12 anos, enfim, e que nesse momento ela precisaria estar sendo estimulada dentro das suas criatividades, trabalhando com arte, fazendo todos esses movimentos para poder colocar nessa mochila que ela recebeu elementos de criatividade para ela levar para esse setênio posterior. Nessa fase, o mundo ele deve ser belo. No primeiro setênio, o mundo deveria ser bom. Eu preciso que o mundo seja bom para eu poder carregar minha mochila de coisas boas. Nesse setênio, é um setênio mais fantasioso, é um setênio mais colorido, é um setênio mais criativo. E que tudo tem que ser belo. Se o mundo, para mim, eu não entendo que o mundo é belo, eu levo uma carga traumática para a minha vida posterior. E nessa fase é onde existe o desenvolvimento psíquico e emocional, ou seja, é onde nós temos a fixação de padrões impostos pelo papai e pela mamãe. Porque do 0 ao 7 não tinha como eles impor padrões nenhum. Por quê? Porque a criança aprendia por imitação. Então a criança ela não aprende com os pais, ela aprende dos pais. Então se o pai grita com a mãe, se a mãe grita com o pai, ela automaticamente ela entende que amor é gritar. Se o pai bate nela, se eles se agridem e tudo mais, ela entende que amor é agressão. Por quê? Porque ela está imitando. E aí, automaticamente, papai e mamãe que brigam entre si e depois tem 2 filhos, não sabe por que os 2 filhos estão brigando. Sendo que um tem 5 anos e outro tem 7. Por que eles estão brigando? Porque eles estão imitando o papai e a mamãe. Eles não aprenderam isso. Mesmo porque não tem como aprender. Nessa fase, não é a fase de aprendizado aonde eu vou ensinar algo. Eu vou trabalhar para que essa criança vá imitando, e é óbvio, isso, conforme vai aumentando... Ser a inspiração para as crianças, né? Exato. Nesse setênio, começamos a ter a manifestação de temperamentos. A antroposofia traz que nós possuímos 4 temperamentos: o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Todos nós temos que ter os 4, porém nós temos um predominante, tá? Então, por exemplo, só de você ver eu falando, a predominância que existe em mim é colérico e sanguíneo. Eu sou a ação e movimento. Eu sou daqueles que é o ponta de lança. Eu cato a lança e falo, eu vou. E tem pessoas que elas já são mais dentro da concha, elas já são mais serenas, elas são mais tranquilas, elas falam mais baixinho. Então, cada um tem uma predominância de um temperamento, né? Mas nós precisamos, inclusive, estudar os temperamentos para poder olhar e falar, opa, isso aqui está me faltando. Opa, isso daqui é o que eu estou precisando nesse momento. Aos 9 anos, nós temos um movimento que é o nascimento do nosso corpo etérico, o corpo das nossas emoções, realmente. Então quer dizer que antes disso a criança não sentia? Claro que ela sentia, mas é um sentir coletivo. Ela começa a ter uma individualização das suas emoções. E com 12 anos, nós temos o primeiro lampejo relacionado à profissão, que é aquela velha história, eu quero ser isso quando eu crescer eu quero ser aquilo. Isso começa com os 12 anos. E é exatamente nesse momento que é muito importante que a gente esteja trabalhando a nossa criatividade, porque é ela que vai servir de estímulo para que a gente possa fazer determinados movimentos, né? Que mais que eu falo desse setênio? Nesse setênio é onde a gente começa a adquirir hábitos e comportamentos devido a esse desenvolvimento psíquico e emocional, né? Passado essa informação, o que acontece com essa criança do 0 aos 14 anos, especificamente,
e aí a gente já entra no assunto sobre criança interna, criança ferida, criança maravilha e tudo mais. Do 0 aos 14 anos, todo mundo foi uma criança um dia, certo? A criança interna, ela representa, segundo Carl Jung, Lamarck, enfim, são N profissionais da área de psicologia, de psicoterapia, que falam sobre a criança interna, mas Jung ele foi mais profundo porque ele trabalhou com os arquétipos mesmo, enfim. A criança interna, ela representa a nossa potencialidade, ela representa os nossos dons inatos, ela representa toda a potência de criatividade que nós temos. E isso vai implicar na nossa vida adulta. Por quê? Mesmo que a gente tenha tido o ninho, mesmo que a gente tenha tido o acolhimento, o amor, a segurança que a gente precisava no primeiro setênio, mesmo que a gente tenha tido movimentos de criatividade, movimentos ritualísticos, que é muito importante também, ao começo da religiosidade dos 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14 anos, mesmo que a gente tenha tido isso tudo, sempre faltou alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. Não existe, pais, por favor, por amor, não se sintam jamais culpados, julgados, apontados, porque não fez isso com o filho, porque deixou de fazer. Eu sempre digo isso, e isso é muito importante. Idealização de papai e mamãe é uma coisa. Realidade de papai e mamãe é outra. Papai e mamãe sempre fizeram o melhor que eles puderam com as ferramentas conscienciais que eles tinham para aquela época. Pais mais conscientes estão surgindo somente agora, com estudos mais profundos de autodesenvolvimento, com libertação das bruxas, né? Porque a mulherada está realmente voltando a ser as bruxas que elas sempre tiveram que ser, graças a Deus. Enfim, estão se libertando, ainda tem muito, muito para correr. Hoje, por exemplo, me deu uma dor no coração, porque eu facilitei um grupo da Rede Gerando Falcões, eu dei uma masterclass, não sei se o pessoal conhece, a Rede Gerando Falcões é a maior rede de ONGs do Brasil, e eu faço trabalho voluntário para eles, e foi uma masterclass que eu dei para os líderes, né? E esse líder, um desses líderes é do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. E a gente estava falando sobre homossexualidade, sobre masculinidade tóxica e tudo mais. E ele me passou algo que a gente não tem contato na televisão e tudo mais, que todas as mulheres que são muito saidinhas pela visão do morro, elas morrem. Todo mundo que se apresenta como gay, lésbica, simpatizante, travesti ou qualquer outra coisa, morre. Então, assim, ainda temos muito caminho para... Mas voltando a essa percepção da criança interna, toda a base de falta de amor próprio, toda a falta de conexão, toda a pequenez que o ser humano adulto acredita que ele tem, vem da criança interna ferida. Por quê? Porque nesse momento, do 0 aos 3 anos principalmente, nós não tínhamos o neocórtex frontal desenvolvido. Sendo assim, nós éramos a emoção, porque a gente só tinha o sistema límbico e o sistema reptiliano desenvolvido. Então, todas essas memórias traumáticas, seja de um grito, seja de um beliscão, seja de uma surra, seja de um abandono, e aí é importante entender o que significa carga traumática, porque trauma nada mais é do que a interpretação que cada um tem de determinada situação que aconteceu. Eu, por exemplo, atendo mulheres que foram violentadas e que elas conseguiram processar, e a violência que eu digo estupro mesmo, e conseguiram processar isso, e atendo mulheres que simplesmente lembram-se de uma mãozinha boba do vovô e que aquilo é um trauma gigantesco. Então, o grau do trauma, ele não está relacionado com a violência ou com a potência da ação ocorrida, e sim com
a interpretação que cada um tem e a possibilidade de ressignificar, tá? Então, o que acontece com esse ser humano que ele tem dificuldade para encontrar propósito de vida, ele tem dificuldade para se encontrar em trabalho, ele tem dificuldade em se posicionar num relacionamento, ele tem dificuldade com autoestima, ele tem dificuldade porque tudo nele gera ansiedade, ele tem dificuldade em encontrar uma alegria de vida. Por quê? Porque essa criança ferida está lá escondida num quarto, presa, esperando não mais o papai e a mamãe, não mais o professor, não mais o coleguinha, não o namorado. Ela está esperando que o adulto agora reconecte com ela e diga: meu amor, eu estou aqui por você. Você é importante por ser quem você é. Eu estou aqui porque eu te aprovo completamente. Olha aqui, eu tenho 22 anos de autodesenvolvimento. Olha o meu altar, o que que é. Ó. Você. Não é Shiva que é mais importante, não é Yogananda, não é Jesus, sou eu. É essa criança. Então, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é vir no meu altar e dar bom dia para minha criança. É ela que precisa de acolhimento. É ela que precisa de aprovação. É ela que precisa chegar nela e falar assim: você é importante por ser quem você é. Você é especial por ser exatamente quem você é. E é isso que eu trabalho. Uma das bases do meu trabalho terapêutico é o resgate da criança ferida. Agora, você quer uma potência maior para se conectar com a criança ferida do que a arte? Quando me caiu essa ficha, eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com a Tati. Porque você imagina as tuas alunas, de repente, pegarem uma foto delas, como quando criança, colocar no meio e desenhar uma mandala, colocando toda a potencialidade que ela quer na vida dela, colocando a intenção dela naquele desenho e dizendo para aquela criança: me ajuda. Eu quero a ajuda da tua criatividade, meu amor. Quero que você traga toda a tua potência para me ajudar. Não porque eu quero mostrar o meu desenho para outras pessoas, é porque esse é o nosso desenho, essa é a nossa mandala, essa é a nossa reconexão. E aí, nesse sentido, eu quero passar um pouco a bola para você falar um pouquinho, porque senão só dá eu aqui, né? Tá uma delícia, Du. Eu super escuto o dia, a noite inteira aí você falando aí. Eu achei a galera também. Du, eu amei que você falou tudo isso e até eu queria que antes de eu, talvez eu falar, você me falou alguma coisa na semana passada que do 0 ao 7 reflete do nosso setênio de qual e dos 14. Fala isso daí assim, só pra gente. Uhum. Uma das leis biográficas que existem é uma lei que é chamada de espelhamento. Tá? Então, quando nós temos dos 35 aos 42 anos, nós espelhamos e revivemos situações do 0 ao 7. Então, o que acontece? A biografia humana ela é tão precisa que se me faltou alguma coisa nessa mochila do 0 ao 7, eu tenho a possibilidade de ressignificar isso dos 35 aos 42, porque eu vou reviver isso. Então, por exemplo, eu estou nesse setênio e eu fui rejeitado quando eu fui criança. A minha mãe ela teve uma rejeição severa e eu passei muito tempo da minha vida procurando relacionamentos onde eu era rejeitado ou que eu rejeitasse para que eu pudesse amar. Então, isso foi até 10 anos atrás, tá? É óbvio que isso é inconsciente. Não sou eu que vou procurar, vou procurar alguém que possa me rejeitar. Meio loucura. Mas, inconscientemente, existe um impulso de eu procurar isso porque eu recebi isso em print, eu recebi um imprint de que para eu ser amado eu preciso ser rejeitado. Agora que isso foi ressignificado. O que está acontecendo nesse momento? Eu estou numa dor, mas uma dor que, nossa, apesar de não parecer, eu estou numa tristeza tão profunda, cara, que faz 6 meses que eu estou nela. Ela me corrói de uma forma profunda, assim. Só que eu não tenho problema nenhum em sentir tristeza. Esse é o ponto, né?
Esse é o grande ponto, inclusive. As pessoas precisam entender que não tem problema nenhum em sentir raiva, ódio, pânico, tristeza, rancor, mágoa. Somos seres humanos vulneráveis, em constante evolução e tá tudo certo. Agora, o problema é o que você faz com essas emoções. Então, se eu sinto raiva e projeto no outro a minha raiva, aí é um problema. Se eu consigo sentir a raiva, é uma coisa. Se eu consigo sentir a tristeza, é outra coisa. Então, nesse momento, eu estou sentindo uma tristeza absurda. Eu tive que reduzir o número de atendimentos. Eu atendia 5 pessoas por dia, hoje eu atendo uma por dia. Eu parei de dar curso. Então, assim, eu estou bem dentro do meu casulo, bem quietinho, fazendo terapia, reconstituindo. Por isso que eu coloquei as fotos aqui, porque tenho a dor da rejeição revivendo de novo por causa do espelhamento, né? Dos 28 aos 35 anos, nós começamos a espelhar a fase dos 7 aos 14 anos. De qual idade, Então, Bru? Fala de novo. dos 28 aos 35, nós estamos passando por espelhamento dos 7 aos 14. Tá. Então, funciona assim, dos 21 aos 28, nós espelhamos dos 14 aos 21. Dos 28 aos 35, nós espelhamos dos 7 aos 14. Dos 35 aos 42, nós espelhamos do 0 ao 7. O que isso significa? O que é um espelhamento? Espelhamento nada mais é que possibilidade de reconexão com o que me faltou na minha mochila e que existe de possibilidade para eu colocar na mochila agora, porque afinal eu sou adulto e eu tenho muito mais ferramentas conscienciais do que eu tinha quando eu era criança. Então, a capacidade de ressignificação ela é muito grande. E é nesse sentido que eu digo que me caiu aquela ficha que eu falei, cara, a Tati precisa de alguma forma, ou eu e ela fazer alguma coisa junto, eu fazer uma palestra em algum curso dela, ou ela se conectar com essa possibilidade, porque o trabalho que você faz, que já é muito foda, ele tem a capacidade de resgatar essa criança de uma forma muito mais precisa do que simplesmente colar a foto aqui. Porque o que eu estou fazendo é chamar essa criança para dançar de novo. É chamando ela para falar, eu quero sentir essa criatividade de novo. Eu aprovo que você seja criativa. E aí, é óbvio que precisa de um trabalho terapêutico profundo junto com isso, mas junto com a possibilidade de se desenvolver uma mandala da sua criança maravilha, nossa, é muito potente, meu. É muito preciso, sabe? Então, acho que eu quero Bru, que você complemente, sim, um sim, pouquinho. claro. O que me deixa bastante assim arrepiada, empolgada, foi aquilo que eu falei quando eu fui o ano passado lá aquele encontro com o Prembaba, e ele foi bem categórico em dizer que nós estávamos entrando num processo onde a arte seria a nossa maior forma de conexão e despertar que a humanidade, a maior ferramenta que a humanidade tem na mão, porque Uhum, eu concluí, né? Através dos meus estudos, porque todo o meu trabalho com mandala, eu acho que a gente nunca teve também um processo de eu falar mais profundo sobre o meu trabalho com mandalas, apesar de você entender um pouco, mas ele é todo em cima desse resgate dessa criança, mas todo num uhum, trabalho de processos que eu fui desenvolvendo como terapeuta também, junto com as mandalas, porque eu fui me curando. Eu fui curando esses setênios. Agora você falando faz muito sentido, porque as mandalas apareceram para mim exatamente numa virada de setênio, sabe? Foi exatamente onde uhum, eu mais precisei, porque eu tive contato com arte quando eu era criança, principalmente dos meus 0 aos 7, que minha mãe, ela mexia com esculturas. Eu fiz do 0 aos 14, eu fiz muito curso de artesanato, de tudo quanto é coisa, não de desenho. Então eu tive muito contato. Eu sempre fui uma criança muito, muito, muito criativa. O meu maior processo uhum. foi dos 14 aos 21. Acho que foi o meu maior trauma, assim, que eu lembre, que foi onde refletiu. E foi realmente onde houve meu grande chacoalhão de despertar, que foi quando eu fiz mais ou menos 29 anos, 30 anos, que foi o meu grande processo, né? Depois que eu virei os 28 ali. E me trouxe toda essa bagagem que eu trago hoje. E para mim faz totalmente sentido agora, exatamente falando,
lembrando do que o Prembaba falou, porque eu fui trabalhando assim, a arte, ela é uma forma que ela não tem sexo, ela não tem gênero, ela não tem religião. É claro, se você fizer uma música gospel ou se você fizer uma arte, né? Não estou dizendo disso, estou dizendo assim, você pega uma música, ela é para todo mundo. Não tem para rico nem para pobre. Todo mundo pode acessar essa música, todo mundo pode acessar um desenho. E realmente eu vejo, porque assim, nesses 2 anos praticamente que eu estou dando curso de mandalas, porque eu vi essa transformação em mim. Porque a Uhum. mandala, além de ser um instrumento de arte, ela tem todo esse potencial da geometria, né? Então, não sei se eu já falei isso para você que gosta muito dessa coisa mais profunda, a mandala ela tem o poder de conexão dos dois lados do cérebro. Então, ela faz com que Uhum. você entre em conexão, em unidade, por causa da geometria, que é matemática. Então, ela mexe com o nosso lado esquerdo do cérebro e ela trabalha com essa criatividade do nossa lado direito, nossa intuição, nossas emoções. Na hora que você Uhum. junta isso, você fica em uma meditação ativa. Porque aquele desenho, ele é totalmente hipnótico, entendeu? Porque você começa ele em espiral, que faz toda conexão com tudo aqui na Terra, né? Que vem da espiral, Uhum. né? E tudo mais. Então, naquele momento, você acessa dores, você acessa as traumas, você pode fazer Exato. totalmente despretensioso, porque Carl Jung também já falava disso, que a mandala, mesmo que você não saiba o que você está fazendo, ela tá colocando para fora, é uma forma de você, como que eu vou assim, elaborar aquilo que você não conseguiu dentro de você, o que está inconsciente. E se você tem as Uhum. ferramentas, que é o meu trabalho, que eu comecei a desenvolver, porque eu comecei a receber essa ferramenta para minha cura, eu comecei a ver que você poderia estar fazendo e se autoconhecendo ao mesmo tempo, porque através daquele desenho você tem mensagens, você tem insights, você acessa, e aí através de técnicas também você consegue ir atrás de épocas específicas da sua vida, em temas específicos que você quer, e na hora que você está desenhando, você tem esses insights e começa a curar essas coisas. Só que assim, Uhum. para mim isso era normal, só que eu achava que eu era tipo, aconteceu comigo. Quando eu comecei a Uhum. ensinar isso e Uhum. comecei a ver os feedbacks das pessoas, eu fico emocionada com as pessoas me falando o quanto transformou. E aí você olha de fora e fala, que bobeira, é só uma mandala. Gente, é arte, a arte transforma, a arte conecta, as pessoas elas entram em conexão com as suas emoções. E se ela tem um amparo, porque a mandala ao mesmo tempo ela transmuta, né? Você faz aquele Sim, sim. movimento e quando você chega no final dela, aquilo é transmutado. Então, assim, você consegue, com direcionamento terapêutico, que é muito o que eu faço, né? De dar essa base de autoconhecimento para as pessoas realmente usarem a arte, os desenhos, como essa forma de conexão. Então, para mim, gente, isso faz totalmente sentido. Estou muito feliz de você ter me contado isso, porque super complementa com o meu trabalho e me dá mais força ainda, porque eu vou ser muito sincera, Du. Como para mim, eu sou uma pessoa que eu sou escorpiana, né? Então, para mim, tudo é profundo. Então, se eu olhar para essa garrafa aqui, ó, eu vou conseguir ter um insight com essa garrafa e vou conseguir. Eu sempre fui assim. E aí, quando eu fazia as mandalas, foi o que eu falei, eu achava que só eu. E muitas vezes eu duvidei de mim mesma, sabe? De falar assim, gente, ninguém vai Uhum. se conectar, é só um desenho. Porque a minha mente também, traumática, ela também vem me boicotar. Então, cada coisa que eu vou recebendo no caminho, cada canalização, cada pessoa, cada mensageiro, completa isso, sabe? E fala assim, putz, é isso. E cada pessoa que me traz um feedback, cada aluno, olha só, os meus alunos incríveis aqui, gratidão, viu? E eu tô cada Uhum. vez mais levando isso para um outro patamar, sabe? Do realmente de até mesmo formar profissionais para que agreguem os desenhos juntos com as suas terapias. Então, a minha ideia é, por exemplo, você como terapeuta tá dentro de ser uma ferramenta extra quando você às vezes não consegue acessar aquela pessoa, é uma ferramenta extra para você aplicar com a pessoa, porque às vezes você, com aquela pessoa, você vai fazer uma bioflow, que a pessoa super se conecta com a inspiração, mas tem pessoas que vai se conectar melhor com a arte. E então, esse Sim. processo, assim, eu tô fazendo tudo levando, até por isso eu tô fechando o curso agora, esse final do ano, porque eu quero sentar, reformular tudo isso
porque eu sinto que ele está indo para um lugar bem sério, assim, de terapia mesmo, que é o que eu quero levar como uma pessoa que vem junto com Jung, sabe? Eu tenho muito essa coisa de Isso. vamos Não, continuar e os agora, estudos. e isso que você está trazendo agora, qual que é a tua idade? 40. Então, olha que doido. Por que que você acha que você está tendo isso? Vamos analisar pela biografia humana. Pode ter N situações, mas o que está acontecendo é, você está passando a crise dos 40. A crise dos 40 é a crise dos talentos. O que que eu posso fazer que envolva o outro? Já não dá mais para simplesmente fazer trabalhos aonde não envolva o outro. Então a crise dos 40 anos, ela vem para te virar do avesso, fazer você repensar completamente, porque são os 2 últimos anos de verão que você tem. Você está pronta para entrar na tua fase de outono, ou seja, pegar a árvore inteira pelada e ir cortando os galhos para entender quais são os ramos que precisam se frutificar, que precisam crescer e tudo mais. Podar, Então, né? esse setênio dos 35 aos 42 é uma... Quando a gente entra na crise dos 40, se você ainda não entrou, ainda vai entrar numa dor profunda e tá tudo certo, tá? Você tá Porque nessa se... dor, Du? Não, é porque na verdade é o seguinte, não, a minha ainda tá protelando, eu tô com 41,5, mas ela tá muito, muito forte, muito forte. E a gente necessariamente precisa passar por ela, tá? Porque se a gente não passar por ela agora, a gente vai passar mais para frente. Só que mais para frente a gente tem menos potência física e aí a dor é muito maior. Entende? Então é importante passar pela crise dos 40 agora. Opa, pera um pouco. Então se eu não passar, eu tenho que fuçar nela? Não. É algo natural. Mas eu estou já dizendo que vai acontecer. Entende? Por quê? Porque é algo preciso. É através dessa crise que vai haver uma motivação interna para eu me aprofundar em quais são os próximos passos relacionados a essa nova linha terapêutica que eu estou criando. Pronto. E aí, necessariamente, já fica de dica, para que essa crise seja mais branda, porque ela também não precisa ser tão potente, né? A dor, ela sempre vai existir, mas o sofrimento, ele é opcional. Então, é importante entender como o outro vai fazer parte disso. Porque é importante fazer esse trabalho para você, mas é importante que o outro esteja envolvido. Por quê? Porque quando virar o setênio dos 42 para o 49, necessariamente o outro tem que estar completamente inserido nos teus propósitos, nas tuas movimentações, em tudo que você for fazer, precisa ter essa visão do outro. Senão, gera sofrimento. Então, a biografia humana ela é algo muito, muito complexo. Eu dei uma pincelada aqui só em 2 setênios, né? No meu Instagram tem bastante coisa lá, quem quiser entrar lá para dar uma olhada. Eu transformei meu Instagram em Instagram terapêutico, assim, para ajudar mesmo. E, e quando a gente faz esse aprofundamento da tua biografia humana e tem como base o trabalho da arte, para mim, na verdade, quando eu fiz, porque eu te mandei o áudio a semana passada, porque é uma pessoa que ela tem milhares de seguidores, assim, que ela trabalha com visagismo, ela entrou em contato comigo e falou, você pode dar uma palestra numa live para mim sobre antroposofia, setênios, fases do desenvolvimento humano? E eu nem sabia o que era visagismo, nem nada, né? E aí eu fui falando cara, no meio da live me caiu uma ficha. Eu falei, cara, eu preciso falar isso aqui pra Tati. Isso aqui faz todo sentido, cara. Porque a arte, agora para nós que somos adultos e sabemos das nossas dores, eu posso colocar uma intenção nessa mandala ou nesse trabalho que eu vou estar desenvolvendo e potencializando o resgate dessa criança ferida, que a forma mais potente de ela se manifestar
é através da criatividade, é através da alegria. Quer um exemplo? Por que que você acha que as mulheres, principalmente, porque mulher é mulher, né, cara? Eu, como homem, às vezes me sinto muito pequeno perto das mulheres. Esses dias eu fiz uma enquete, sempre tem homem muito engraçadinho, né? Eu publiquei 50 imersões que eu fui. Sempre eu e mais dois de homem e 90% de mulher. Aí perguntei lá, por que que vocês acham que tem mais mulheres do que homens e tal? E é óbvio que a resposta é: a mulher é muito mais preparada do que o homem, a mulher é muito mais sensível, a mulher é muito mais intensa, a mulher é muito mais conectada com possibilidades muito maiores do que o trabalhar e ganhar dinheiro e ser e ter um carro bacana ou qualquer outra coisa nesse sentido. E aí sempre tem os engraçadinhos que eles respondem lá porque a mulher precisa se trabalhar mais e não sei o quê. E a gente sabe que não é esse o movimento. Agora, você percebe que a mulher ela tem uma libertação através da dança. Quando a mulher começa a dançar e ela se envolve com a música e ela se joga naquilo tudo, ela começa a vivenciar essa potencialidade máxima dela. Por quê? Por que que todas as mulheres que coordenam um grupo de mulheres em algum momento tem dança circular ou alguma dança livre ou qualquer outra coisa? Porque nesse momento a criança interna está em processo a milhão. Não é a adulta que está dançando. Não é a adulta que está perguntando, falando assim, ai, será que tem alguém me olhando? Será que estão vendo se minha celulite está aparecendo? Será que eles estão vendo que meu cabelo está branco? Algumas até têm, mas em algum momento a potencialidade da criança interna é tão grande que ela toca literalmente o botãozinho lá e acabou. E a hora que você percebe, eu já conduzi grupos mistos e eu vi, cara, o homem lá completamente travado e a mulher completamente liberta. Por quê? Porque ela está tendo movimentação da arte. Deixa eu falar, Então, Du, que eu não fui liberada ainda para esse negócio da live de 1h30, não. Tá dizendo que em 1 minuto e 48 a live vai cair. bom, enfim, Eu vou mas, deixar né? gravada essa live, porque eu amei muito. E Uhum. se você me permitir, eu vou colocar ela dentro do curso também de mandalas, para os Lógico, meus alunos lógico. verem, reverem. Mas eu vou deixar gravado Uhum. aqui também para vocês. Você quer deixar um último recado, alguma coisa, Cara, alguma coisa só que você tá, algum trabalho que você está fazendo, atendendo, para as Não, pessoas ir lá cara, eu faço atendimentos individuais, né? Eu monto a biografia da pessoa, segundo essas leis que eu trouxe, eu faço atendimentos online. Mas o convite que fica vai dar uma olhada lá no meu Instagram, tem muita, muita ferramenta de trabalho mesmo. Eu resolvi colocar meu Instagram voltado para isso, né? Para ter ferramentas ali para auxiliar as pessoas. E só gratidão, Tati. A gente tá aqui, né? Eu tô no meu setênio agora de olhar para o outro mesmo, né? Então, todas as vezes que eu olho aqui, tá maravilhoso, legal, adorei. É isso que me motiva, que me movimenta, né? Então, Ai, gratidão, Du. E gratidão a todos que assistiram a live. A gente vai repetir de novo. A gente vai fazer outra live aí, só para a gente não bora estender lá. muito, que eu acho que isso aí vai deixar um gostinho de quero mais para a galera. E é isso. Aproveitem aí, então, para conhecer o Du melhor. E aproveitem também que tá com desconto lá no curso, hein? Um beijo, Du. Beijo, querida. Valeu.